Olá, galera! Meu nome é Abigail e eu não sou uma boa garota. Eu gosto de viver do meu jeito. Eu até estou em uma escola para adolescentes problemáticos, embora eu ache que isso não seja justo. Bem, de qualquer forma, vou contar a minha história desde o começo e você vai entender tudo. Eu tenho uma família complicada, que até parece normal. Na verdade, meu pai é ótimo e minha mãe é muito rígida. Ela é muito exigente com todos. É uma verdadeira mulher de ferro. Nem palavras e nem lágrimas podem tocar o seu coração. Minha mãe é severa comigo e com o meu pai, e ela diz que vai me manter na linha para o meu bem. Ah, a propósito, minha mãe não é chefe de cozinha e nem contadora. Ela é major do exército. E isso influenciou seu temperamento de várias maneiras. Mas meu pai não é um marido dominador. Ele ama muito a minha mãe e diz que quer que ela seja feliz. Então, ele não quer que ela fique em dúvida sobre os seus traços de liderança notáveis. Afinal, a autoconfiança como líder é crucial para o seu trabalho. Claro, estou acostumada com uma mãe militar desde a infância. Eu não sabia o que significava desobediência e nem o significado de aprontar. Mas, quando eu fiz 13 anos, percebi que eu não queria mais ser tão boazinha assim. Eu já estava cheia de viver assim e queria ser como os meus colegas. Eu queria me divertir com os meus amigos, ir a festas e manifestar a minha personalidade. E eu me encontrei no rap. Eu gostava tanto de escrever letras de rap que não conseguia imaginar minha vida sem isso. Logo, eu encontrei outros rappers, tão obcecados quanto eu. Meus novos amigos gostavam de mim e me respeitavam, e muitas vezes me chamavam para sair. Minha mãe não gostou nada disso, porque a menina obediente se transformou em um monte de palavras e rimas ambulantes, e cada vez mais começava a sair sem saber onde e com quem. Além disso, eu usava roupas estranhas, que estavam muito longe de ser um uniforme de militar. Puxe as suas calças, elas estão caindo. Vista uma camiseta do seu tamanho, minha mãe dizia. Para falar a verdade, eu não sei o que a incomodava mais, mas eu tive que enfrentar punições pela primeira vez em minha vida. Minha mãe começou a me proibir de me encontrar com os meus amigos e assistir TV. Ela até tirou meu telefone. Mas isso tudo não durou muito tempo. E logo eu voltei para a comunidade rapper, para os meus amigos e as minhas letras. O fato é que meu pai quase sempre ficava do meu lado e me cobria quando eu ia a festas com os meus amigos. Por exemplo, ele dizia para minha mãe que eu tinha ido no cinema, mesmo não sendo verdade. Mas o que é feito às escondidas sempre é descoberto, você sabe. E, nesse caso, o meu pai também foi punido. A situação em nossa família estava esquentando. Até comecei a ser rude com a minha mãe. E ela não iria tolerar isso e prometeu fazer o seu melhor para me disciplinar. Então, um dia tivemos outra briga. Minha mãe disse que não ia mais aturar a mim e as minhas rimas. Então, fui mandada para um internato para adolescentes problemáticos. Fiquei chocada, para dizer o mínimo. Como isso foi possível? Ela me mandou para um colégio interno. Não conseguia acreditar. Acontece que a minha mãe registrou queixas e disse à polícia que não conseguia lidar com a minha educação. Então, ela pediu ao Estado para intervir em nossa situação. Várias opções foram sugeridas. Uma delas era me transferir para uma escola para adolescentes problemáticos, e foi isso que ela escolheu. Quando percebi que aquilo era real, decidi tentar mudar meu destino, mas ter uma conversa franca não funcionou. Eu até chorei e implorei para que ela me deixasse ficar em casa e prometi que ia melhorar, mas ela nem deu bola. Para minha mãe, eram apenas palavras. Além disso, ela sorriu e disse: "Querida, você precisa ir a essa escola. Isso vai disciplinar você. É apenas uma fase e você precisa passar por ela." E alguns dias depois, eu fui para lá. Honestamente, minha vida foi dividida em antes e depois, do dia para a noite. Tudo era diferente naquele lugar. O interior, assustador. Os professores, hostis. Disciplina rígida e alunos extremamente desagradáveis. Acabei sendo uma pessoa muito fraca e tímida para aquele grupo de pessoas, e eles perceberam isso. Então, me transformei em um saco de pancadas e zombarias muito rápido. Foi tão difícil sobreviver lá.
Todas as manhãs começavam com insultos das meninas do meu quarto. Elas me ofendiam por causa do rap e dos meus amigos. E quando descobriram que a minha mãe era militar, começaram a me chamar de soldado, de quartel e coisas assim. Os professores consideravam todos nós como delinquentes, adolescentes de segunda classe sem futuro. É por isso que eles não se importavam com a maneira como me tratavam. Bater ou apanhar era meio normal para eles. Tive a impressão de que todos os sádicos haviam se reunido para trabalhar ali. Nunca pensei que professores pudessem ser tão cruéis e mesquinhos. Após uma semana de meus estudos naquela escola terrível, alguém me trancou no banheiro a noite toda. Gritei, chorei, mas ninguém me ajudou. Como resultado, passei a noite inteira sentada no chão frio e de manhã fui direto para o hospital com pneumonia. E você sabe o que foi pior? Aquela escola era como uma prisão. Não tínhamos telefone e nem meios de comunicação. Eu não consegui nem avisar os meus pais que estava doente e que tinha ido para o hospital. De acordo com as regras da escola, poderíamos nos ver dentro de 3 meses, no Dia dos Pais. Quando me recuperei e tive alta do hospital, logo na primeira noite, minhas colegas de quarto jogaram água gelada em cima de mim, enquanto eu dormia. E você sabe qual foi a pior coisa? Não pude gritar e nem reclamar, porque eu estava com medo. Eu tinha medo de punições, de ser chamada de dedo duro, e eu não queria confusão. Passei a noite inteira tremendo de frio na cama molhada e tentei não bater com os dentes, porque aí todos iam rir de mim. Eu aguentei firme e, pela manhã, fui levada para o hospital às pressas, porque estava à beira da morte. E sabe, eu fui para o hospital 2 vezes e nenhum professor ou aluno me visitou lá. Embora nas 2 vezes eu tenha acabado lá por culpa do próprio sistema deles que tratava as pessoas como lixo. Eu fiquei deitada na enfermaria pensando em música e criando novas rimas. Eu sonhava em sair de lá e ver os meus amigos, sair com eles e contar tudo que eu tinha passado. Era estranho, porque eu queria dizer a eles e não ao meu pai e à minha mãe. Os meus amigos se tornaram mais queridos para mim do que os meus próprios pais. Quando tive alta, o diretor da escola ligou para os meus pais e pediu que eles me levassem de volta para casa, porque minha saúde era muito fraca e eu pegava resfriados o tempo todo. Como ela pode ser disciplinada se sempre está doente? Disse o velho vilão. Mas descobri que naquele momento meus pais haviam saído de férias para algum lugar e não avisaram ninguém, e eles voltariam apenas em 1 mês. Mas como eu poderia sobreviver tanto tempo naquele lugar e ainda com os problemas de saúde? É sério, eu realmente ia morrer se tivesse hipotermia mais uma vez. Depois de receber alta, pedi para que ninguém me tocasse. Eu disse que meus pais iriam me levar de volta para casa em breve e que nunca mais nos veríamos. Você acha que isso os deteve? De jeito nenhum, porque eles não tinham piedade e simpatia nenhuma. Eles aproveitavam todas as oportunidades para fazer algo contra mim. Por exemplo, uma vez no bar da escola, Eida disse que meus pais haviam chegado e que eu poderia ir embora. Fiquei tão feliz que corri o mais rápido que pude e não notei uma poça de óleo no chão. Eu escorreguei e bati minha cabeça com força. Doeu tanto que fiquei tonta, mas eu me levantei e voltei para encontrar meus pais. Encontrei o diretor na porta e ele perguntou onde eu estava indo. Respondi que meus pais estavam me esperando lá fora. Ele riu e disse que ninguém além dos cães do internato estava esperando por mim. Não foi uma piada muito boa. Comecei a chorar e voltei para o bar. Eu olhei para os rostos maldosos das minhas colegas. Elas riram e fizeram comentários maldosos. Vocês são idiotas, eu disse, e voltei para minha mesa. Eu ainda estava um pouco tonta e tudo ficou preto e branco. Eu não queria comer nada, mas estava com sede. Peguei um copo da mesa e tomei um gole de água rapidinho. Eu senti uma sensação de queimação por dentro do corpo e uma dor muito forte. Todos ao redor começaram a rir e me disseram algo, mas eu não ouvi nada. Parecia que um dragão cuspidor de fogo estava sentado dentro de mim e expelindo chamas ardentes. E nenhum deles se apressou em pedir ajuda. Eles apenas se divertiram muito. Logo, o diretor os ouviu rindo alto e foi até lá. Eu fui levada para o hospital. Tive uma queimadura severa na garganta e no estômago. Fiz 3 cirurgias e agora só posso comer alimentos líquidos ou purê. E as autoridades da escola nem pediram desculpas. Pelo contrário, disseram que eu tentei dar uma lição ao diretor dessa forma e bebi ácido por conta própria. Mas como assim?
Felizmente, meus pais acreditaram em mim, porque eles, como ninguém, sabem que eu não sou capaz de fazer mal a mim mesma. Processamos essa maldita escola e esperamos ser reembolsados pelos danos. Minha mãe ficou mais amorosa e gentil depois do que aconteceu comigo, mas eu gostaria de não ter pago um preço tão alto pelo seu amor. Era realmente tão